Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. É sempre uma alegria poder te receber aqui e nós estamos falando sobre você é aquilo que ama. E hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso coração. Nós somos pessoas que amamos muitas coisas e às vezes amamos demais certas coisas e esquecemos do principal, que é a liturgia máxima da nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje, para conversar comigo, eu recebo aqui o Charleston. Ele vai se apresentar melhor para você e ele começou a trabalhar conosco aqui esse ano, nos campos da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E é uma alegria poder recebê-lo e nós vamos conversar um pouco mais sobre esse amor que existe no nosso coração. Ô Charleston, seja bem-vindo. Sua primeira vez aqui com a gente e, como de costume, quando é a primeira vez de alguém, é natural que a gente se apresente, né? Então, para as pessoas te conhecerem, saberem onde você trabalha, né? Se quiser apresentar a família também, fica à vontade. Mas pro pessoal que tá te vendo aqui pela primeira vez, quem é o Charleston? Se apresenta aí pra gente. Olá, João, prazer poder estar aqui com você, com todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. Eu me chamo Charleston, sou casado com a Priscila, nós temos 4 filhos, né? O Davi, a Mariana, a Jéssica e a Rafaela. Nós estamos recém-retornados para Valadares, nós já atuamos aqui, trabalhando aqui na cidade de Valadares. Atualmente eu estou trabalhando na Igreja Presbiteriana do bairro Jardim do Trevo, fica na rua 15.415, no bairro Jardim do Trevo mesmo. Uhum. E é um prazer poder estar aqui e poder falar com você nessa tarde. Coisa boa. A gente tem falado aqui sobre você é aquilo que ama. A gente tem se fundamentado em um livro que a gente tem trabalhado lá na igreja, né? Todo estudo bíblico a gente está trabalhando esse livro lá. E sempre a gente tem a oportunidade de conversar alguma coisa sobre o nosso coração. A gente já falou muito aqui sobre coração, sobre a importância do coração para Deus. E uma coisa que nós ainda não conversamos aqui ainda, apesar de tudo isso, é sobre o discipulado, né? E a importância do discipulado na nossa vida, no sentido dele formar o nosso coração, né? Principalmente na questão do aprendizado do amor. A ideia de que o amor é algo que pode ser aprendido e de que maneira a gente pode aprender o amor. Aí entra a questão do discipulado. Só para a pessoa, às vezes tem alguém assistindo a gente e está se perguntando assim, mas do que esses dois pastores estão falando quando eles falam de discipulado? Explica para as pessoas, antes da gente falar sobre isso, o que é um discipulado? A ideia do discipulado, ela começa com o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele fez isso com seus discípulos. Ele os chama para perto, ele anda com eles durante determinado período, e nesse período que ele anda com seus discípulos, ele vai trabalhando o coração deles. Todo discipulado eficaz, ele vai mexer nas nossas entranhas, ele vai mexer dentro do nosso coração e ele vai mexer naquilo que são os nossos amores, né? Aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus, ele faz isso com cada um dos discípulos, de uma forma coletiva, mas também de uma forma individual, trabalhando cada um deles. Então, o discipulado é essa proposta de andar junto, caminhar junto, aprendendo da pessoa bendita do nosso Deus. Sim. E o Evangelho, ele nos propõe isso. Portanto, a grande comissão, ela nos diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a proposta é essa: discipulado é andar junto, é caminhar, testar o que está dentro do nosso coração. Todo aquele que se propõe a fazer um discipulado deve ter em mente que ele está se propondo a mexer no íntimo, a trabalhar por dentro do coração de cada pessoa. Tem até, eu lembro que no seminário tinha um professor que falava muito disso, do método de Jesus, é aquele do anda e ensina, né? Eu tô andando com você, olha ali a figueira, olha ali isso, olha ali aquilo, olha o templo. Essa questão de estar junto, ele é muito importante, né? Porque a gente tem que pensar que, eu li isso em algum lugar, um autor dizendo que o domingo, a gente até falou sobre o domingo aqui já nos nossos programas, a importância do culto
da liturgia do culto. O domingo é o grande dia do encontro de todos os crentes, né? E ali todo mundo é discipulado junto, é treinado junto, é equipado junto. Mas existe uma importância de estar pessoalmente com alguém, né? Você até falou, Jesus tinha ali os 12, a gente costuma dizer que dos 12 tinha uns 3 e dos 3 tinha um. Exato, exato. Então é importante a gente caminhar com alguém esse caminhar junto, ele é importante no sentido de criar mais intimidade, mais proximidade, porque como é que você vai chegar no coração de uma pessoa sem conhecer uma pessoa? Fala um pouco para a gente sobre esse caminhar junto, de estar junto no discipulado, estar com alguém em um projeto de discipulado. Talvez uma das premissas mais importantes dentro do Evangelho seja o discipulado. E todo aquele que vai passar a discipular alguém ou vai ser discipulado com alguém, ele vai ter que estar perto, ele vai ter que andar junto. Jesus, quando ele está com seus discípulos, ele convive com eles as práticas cotidianas, as mesmas atividades que eles faziam no seu dia a dia, Jesus estava sempre presente. Mas o interessante é que, à medida que Jesus ia se relacionando com eles, Jesus ia corrigindo, Jesus ia tirando deles todo aquele sectarismo judaico, e ao mesmo tempo Jesus ele ia enxertando neles valores, princípios, mostrando a eles uma nova realidade do reino, uma cosmovisão diferente daquela que eles estavam habituados. Então o discipulado é isso, você vai aos poucos tirando talvez aquelas ideias equivocadas, corrigindo e trazendo a palavra de Deus ao coração daquele ao qual você está discipulando. Isso vai fazer com que essa pessoa seja transformada de dentro para fora. A religião, muitas vezes, ela vai nos transformar de uma forma estética, né? Externa. Cria aquela casca, né, de religioso. E a pessoa, às vezes, ela é doutrinada, ela se torna um religioso, mas o discipulado ele é uma transformação que acontece em nós de dentro para fora. Por isso que ela é paulatina, ela é progressiva e ela vai evoluindo à medida que nós vamos caminhando com pessoas que têm esse amor por Jesus Cristo. De dentro para fora é o que a gente tem falado bastante aqui, viu? Porque como a gente está falando de coração, não tem jeito. A gente não está falando só de uma mudança externa. E é curioso isso mesmo, né? Como é que Jesus vai trabalhando o interior dos seus discípulos, apesar deles, às vezes, tentarem se adequar mais ao exterior religioso, né? Há alguns momentos em que eles parecem mais os fariseus do que com discípulos, né? Exato. E aí Jesus precisa ir trabalhando o coração deles. Isso é feito com intimidade, né? E uma coisa interessante da intimidade é que o trabalho do discipulado seria levar alguém a ter essa intimidade com Deus, ao ponto de que ela possa buscar essa intimidade por ele mesmo, e ao ponto de levar outros discípulos a Jesus. Né? Existe um objetivo no discipulado, né? Da mudança do coração, mas também do desenvolvimento desse discipulando, né? Boa. Para ele continuar caminhando por ele mesmo também, né? Exato. Porque... A ideia é você fazer discípulos que futuramente, ao estarem prontos, preparados, aptos, eles vão agora seguir por si e eles vão fazer outros discípulos. Então, inclusive a grande comissão é indo e fazendo discípulos. À medida que esses novos discípulos vão surgindo, a ideia é que eles façam outros e assim se multiplique para a glória de Deus o entendimento daquilo que é o reino de Deus, né? Isso é um amadurecimento, né? Há quantos anos você já trabalha em igreja, assim? Olha, a minha conversão, ela se deu em 1999. E a partir de então, eu fui transformado, né? Várias etapas. Deus me deu o privilégio de ter pessoas que me discipularam, me ensinaram o caminho de Deus e a palavra do Senhor. E por essas pessoas que fizeram parte da minha vida, eu aprendi a olhar para Deus e amar a Deus. Então, quando a gente fala sobre esse desenvolvimento,
do discipulado é você ensinar as pessoas a amarem a Cristo. Uhum. E elas vão se espelhar em você, elas vão olhar para você, mas vai chegar uma hora que elas vão estar amando aquilo que você ama. Sim, Elas vão estar sim. amando a Deus. Então, o discipulado muitas vezes é essa imitação. Na minha conversão, por exemplo, Deus me deu duas pessoas muito especiais. Em determinados momentos, quando eu olhei para toda a religião, tudo aquilo que acontecia à minha volta, muitas vezes me decepcionei com aquilo que acontecia. Uhum. E essas pessoas foram aquelas que estenderam a mão, mostrando que o reino de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus são perfeitas, apesar de todos os intempéries no caminho, as dificuldades. O que às vezes uma pessoa que está sendo discipulado precisa é que alguém segure nas suas mãos, de alguém que a abrace e a levante para que ela possa prosseguir no caminho de encontro a Jesus Cristo. Que joia. Às vezes a gente fica vendo as pessoas na igreja, né? Eu ouvi isso uma vez também, de que às vezes a pessoa fica ali meio solta, mas ela tá precisando de alguém para caminhar junto. Porque não é fácil, né? Você deve ter tido suas Claro. experiências e você deve ter tido pessoas que marcaram sua vida, né? Como o seu discipulador, para que você hoje pudesse ser maduro bastante para discipular alguém. E às vezes a pessoa fica ali solta na igreja. Eu já tive experiência assim. A pessoa fala, João, eu cheguei aqui na igreja, todo mundo já me trata como crente. Sim, E sim. ninguém quer caminhar comigo. Eu falei assim, então vamos caminhar nós dois então. Porque ela chegou, converteu, mas ela tá crua, né? Ela falou, eu quero aprender. E geralmente a pessoa que passa pelo discipulado tá com muita fome, né? Muita fome, João. Isso é Muita fato. vontade de aprender, né? Principalmente aquele que é o novo convertido, né? Aquele que está começando no caminho agora. E às vezes na igreja a ideia de discipulado ela é um pouco, embora seja bíblica, né? Esteja na palavra, às vezes ela não tem uma ênfase maior. Uhum. E às vezes nós precisamos dar uma ênfase maior no que é de fato o discipulado. Essas pessoas ficam ali dentro da igreja, elas se convertem e muitas vezes ela não encontra alguém que vai caminhar com ela. Então, muita coisa do que você aprende, ou ela aprende na raça, né? Ou ela vai, às vezes, sofrer muitas, eh, sabe, muitas situações Sim, complicadas, até sim. que ela aprenda, mas pela própria experiência. E, às vezes, o discipulado, ele funciona como uma mentoria, né? Os mentores, muitas vezes, eles vão olhar para nós e nos mostrar o caminho para que nós não possamos tropeçar em pedras, em buracos, cair ali naquele caminho, sendo que a gente não estava preparado naquele momento. Então, o mentor é aquele que vai dizer assim: olha, não vai por esse caminho, vamos por esse caminho aqui, ele é melhor, eu já passei por essa experiência. Se você levar as coisas dessa forma, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Aham. Então, o mentor ele está ali ao lado para. Não é que ele vai nos super proteger, mas ele vai nos ajudar. Uma É, orientação, né? Alguém mais sábio, mais experiente. exato. Eu também acho isso. Eu acho que às vezes a gente na igreja fica muito preocupado com a questão do evangelismo. Não é que isso não seja importante. Só que tá bom, você evangelizou, trouxe a pessoa converte, mas e agora, né? E Eu, agora, eu o que tava fazer? contando esses dias para um pessoal lá na igreja que a gente tinha uns grupos pequenos, aí a pessoa trouxe a pessoa pro grupo e falou assim: Ô João, eu trouxe fulano de tal, agora você vai lá e discipula ela. Eu falei: Não, eu não, você. Não, mas eu não sei discipular. Tem muito disso na igreja também, né? A pessoa vira e fala: Não, eu não sei discipular. Será esse discípulo, né, que fala assim: Eu não sei discipular. Será que faltou um discipulado para ele ou ele simplesmente não amadureceu ainda nessa intimidade com Deus, sabe? Ao ponto de querer discipular alguém? Eu acho que ele tem uma ideia, às vezes, equivocada do que seja o discipulado. Porque às vezes as pessoas pensam assim: "Ó, até ganhei uma pessoa para Jesus, mas agora, pastor, você vai discipular essa pessoa. Você tá aqui para isso, Você né? está aqui Faz para isso isso." aí. E a ideia dele é que nós, pastores, vamos encher aquela pessoa de teologia, de ensinamentos bíblicos, e ele se esquece de uma coisa, que na verdade o discipulado é você ensinar uma pessoa a caminhar com Deus, a Aham. conhecer o Deus que você conhece e amar o Deus que você ama. À medida que isso acontece,
Isso é o discipulado. É lógico, o conhecimento bíblico, o aprofundamento é importante, mas mais do que isso, é você apresentar o Deus da sua experiência de vida àquela Uhum, pessoa. Você mostrar àquela pessoa a maneira como você chegou a esse conhecimento de Deus, a maneira como Deus, de fato, falou o seu coração. E a partir disso, ela vai seguir esse caminho, ela vai ter um encontro com uhum. Deus. E, obviamente, futuramente ela vai se aperfeiçoar, ela vai buscar mais conhecimento. Mas essa ideia precisa ser corrigida. Cada cristão, todo cristão, ele é um discipulador, Uhum. porque ele é um discípulo. Então, um Sim. discípulo deve fazer outros discípulos. É impossível alguém dizer, eu sou um cristão, mas nunca vou discipular ninguém. Né? Às vezes uma dona de casa, uma simples dona de casa, no sentido de que apenas exercendo aquela tarefa, ela pode fazer algo muito grande para o reino de Deus. Ela pode, por exemplo, mostrar para uma jovem que está recém-casada, no seu casamento, Uhum. o que é viver uma vida longa dentro de uma relação conjugal, apenas porque ela ama a Deus e por amar a Deus, o seu lar é abençoado. Ela é uma simples dona de casa, Sim. mas ela faz muito para o reino de Deus. Então, nós estamos dentro da igreja cheios de casos assim, de pessoas que amam a Deus, servem a Deus, mas ainda pensam: será que eu posso discipular alguém? Né? É muito comum. Eu já encontrei várias vezes. Eu também estou na igreja desde sempre. Como pastor, só há 10 anos, né? Mas juntando tudo aí de ministério, deve dar uns 15, porque a gente tem que Exato. estudar, a gente tem que ser aspirante ao ministério. E nessa jornada a gente encontra muitas pessoas com dificuldades, com anos de igreja, né? Que a gente fala. E talvez sem essa maturidade. Pessoas muito, vamos dizer assim, até infantis na fé, Sim. né? Talvez precisando de um discipulado, mesmo estando na igreja há muito tempo. Ô, João, é interessante isso que você disse, porque uma vez eu estava em um congresso, e esse congresso era um congresso com a ênfase no discipulado. E lá teve um testemunho que me impactou muito. Era de uma senhora já, ela já é uma senhora, que ela estava na igreja há mais de 40 anos. No- E ela pôde relatar o seguinte: nesses 40 anos que eu estou na igreja, eu nunca levei ninguém a Cristo. Eu nunca discipulei ninguém. Eu nunca tive coragem de falar para alguém assim sobre o amor de Jesus, de uma maneira efetiva, é claro. E aquilo me impactou, porque naquele dia o seminário, a palestra que a gente ouviu, era justamente sobre a importância de nós discipularmos outras pessoas. E ali ela foi impactada com aquela mensagem. E ali parece que acendeu uma Sim. lâmpada, né, um start. E ela chorava muito, chorava copiosamente, dizendo: eu não sabia que eu poderia fazer isso, e que eu tinha que fazer isso como uma missão dada pelo próprio Cristo. Então, às vezes, isso acontece. As pessoas, elas sabem de uma Uhum. forma superficial, mas elas não veem no discipulado algo como que uma missão a ser encarada por todo cristão. Sim, essa ideia, né? Todo mundo não é um profissional do discipulado, né? É, E é exato. uma coisa muito natural. Eu me lembro de ter ouvido um pastor falar sobre a vida. Ele estava falando sobre a questão da vida quando entra em alguém, é como se você visse nos olhos daquela pessoa que algo novo aconteceu nela. E aí eu ouvi aquilo, eu pensei, Deus, eu queria viver esse negócio, sabe? De ver a vida entrando em alguém. E eu lembro de uma moça, eu até fiz o casamento dela. Se ela estiver assistindo, a gente já vai até lembrar. Aí eu lembro de da gente caminhar junto em discipulado. E naquele dia, nas nossos últimos encontros, assim, eu pude ver aquilo. Eu lembro dela se afastar da mesa, assim, ó. E ela olhar pra mim e falar assim: agora eu entendo tudo. Agora eu entendi tudo. É como se Maravilha. tivesse aberto um véu, assim, né? Você já teve alguma experiência, assim, de discipulado? É como discipulador, Sim, de ver, quase que ver a vida entrando em alguém, o amor, né, de Jesus entrando em alguém. eu costumo dizer, João, que para nós pastores isso é um grande privilégio. Uhum, São inúmeras histórias de pessoas que a gente vê na nossa jornada de fé, que pessoas que às vezes
as pessoas olhavam para ela e diziam, esse ou essa é impossível, Não tem solução, não né? tem solução para essa pessoa. E de repente você, empenhado em discipular aquela vida, transmitindo os valores do reino a ela, a palavra de Deus, você de repente vê uma transformação acontecendo na vida daquela pessoa. Aham, E muitas dessas pessoas, às vezes, vão trazer depois o testemunho do que aconteceu na vida delas. Então, para nós, isso é um privilégio, porque a gente aham. vê isso praticamente todos os dias, isso faz parte da nossa vida ministerial. Mas isso também é uma experiência que pode ser vivida com todos os cristãos. Sim. Então, não foram poucas as vezes que a gente testemunhou pessoas assim e que chorando diziam: rapaz, essa mensagem que você trouxe ao meu coração, esse conhecimento de Deus que agora eu tenho, mudou a minha história por completo. Então é Uhum. maravilhoso quando isso acontece num coração. Para mim foi inesquecível, porque você é muito íntimo, né? Não é, a gente tem essas experiências da mensagem sendo anunciada e essas experiências mais próximas acabam impactando muito a gente, né? E você falou uma coisa, a gente tem alguns minutos ainda, mas tem uma coisa que você falou lá no início e que está muito ligado ao discipulado, que é a questão da imitação. Tem um texto famoso de Paulo, né? Sejam meus imitadores. Exato. E você falou muito assim, a gente vê o nosso discipulador, a gente quer ser como ele, né? É, isso traz para nós uma grande responsabilidade, né? Porque Fato. significa que quem está caminhando com a gente está nos observando o tempo inteiro. Essa Exato. imitação existe mesmo? Essa imitação, ela existe porque aquele que está chegando no evangelho, ele quer ver as expressões de amor que você tem pelo Deus que você está apresentando a ele. E à medida que você apresenta isso, ele vai observar você, seu comportamento, como é a sua devoção, como são as liturgias diárias que Aham, você faz para dizer que você ama a Deus. E à medida que isso acontece, você tem que deixar claro duas coisas. Primeiro, a sua imperfeição como ser humano. ótimo, ótimo. Então você tem que mostrar para ele que, apesar de que você ama a Deus, de que você serve a Deus, você ainda continua sendo um pecador que carece da graça de Deus tanto quanto ele. E todo bom discipulador, ele vai saber o momento de apontar para Cristo. Ele vai saber apontar para Cristo e dizer: olha, é dele que vem todo dom perfeito, ele é o Pai das luzes, que não há sombra de variação, ele é o ser humano perfeito. Então, Uhum. eu sou alguém que ama a Cristo e eu estou aqui para te discipular, mas nós devemos nos inspirar na pessoa bendita de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, Não é à toa que Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu como eu sou sou de de Cristo. Cristo, Mas nunca negou seus pecados, né? de O fato. apóstolo Paulo, né? Sempre deixou muito claro que ele era um pecador. Segura um pouco essa questão da humanidade, da identidade, porque vai estar ligado ao nosso próximo assunto. Boa. A gente tem mais coisas para conversar, então você vai ficar aqui. E você que acompanhou a gente até aqui vai ficar esperando também, porque a gente tem mais coisas para conversar sobre esse assunto. Eu te espero no próximo programa. Um grande abraço.